Jogo de Palavra, as entrevistas de Rui Miguel Tovar. Olá, bem-vindos a mais uma edição de Jogo de Palavra aqui na Rádio Renascença. Desta vez temos um convidado, temos sempre um convidado de luxo, mas desta vez há aqui uma proximidade de idades. Eu e o Hugo Leal, lembro-me perfeitamente de o ver a nascer no Benfica, na Seleção Nacional, a quebrar uma série de recordes. Alguns deles ainda estão imbatidos na história do Benfica, sobretudo. E tenho tantas perguntas para ir colocar que não sei se não sei se o nosso tempo vai dar, mas vamos tentar aqui fazer magia. Bem-vindo, Hugo. Obrigado, Rui. Nada. É um prazer. O prazer Já é lá meu. vão muitos anos que nos conhecemos. É verdade. E eu falo tanto, também tenho tanta resposta para poder dar, portanto, espera-se um programa porreiro. Vamos claro que a isso. sim. A minha primeira memória, assim, mais gloriosa tua, é marcares 2 golos em Campo Maior, seguidos. Portanto, na ficha de jogo está a 43 minutos e 44. Como é que é possível? A bola foi ao meio, vocês recuperaram a bola e foi golo. Lembras-te disso? Lembro-me perfeitamente, mas, Rui, se fores ver o meu histórico, os números que eu tenho, poderia dizer que é um erro, não é? Eu fazer 2 golos como profissional num jogo, não aconteceu. Acho que tenho a ideia que é a única vez que aconteceu, eventualmente aí. Alverca, também me lembro de ter feito 2 golos. Ok. No entanto, Campo Maior, joguei a ponta de lança na altura. A sério? Recordo ter jogado com o Nuno Gomes. E vencíamos 1-0. E a meio da primeira parte fiz o meu primeiro golo com a camisola do Benfica, como profissional. E recordo que a bola vai ao meio, recuperámos a bola. E eu também cavalguei com a bola. Aliás, as imagens não mostravam sequer o princípio da ação, porque ainda estavam a mostrar as repetições do golo anterior. Sim. E eu, salvo erro, num minuto ou minuto e meio, Foi. fiz 2 golos. A verdade é que foi um momento que catapultou a minha história no Benfica também, que me trouxe algum reconhecimento. E tu sabes, todos os feitos da malta jovem nas equipas do Benfica, aquilo é levado Claro. a um exponente máximo. E, portanto, verdade. eu beneficiei desse Claro. momento. Mas recordo, naturalmente, tenho a ideia que vencemos 5-0 esse jogo. Foi 0-5, sim. Sim, e foi um ótimo arranque, diria. Sim. Creio que as pessoas eventualmente até esperavam mais gols nessa época, que não aconteceu. Aconteceu salvo erro na Académica. Fiz 3 esse ano, acho eu. Foi? Tenho a ideia que sim. E esse treinador quem era? O que depois a pôr da lança? Era o Graham Souness. Tenho a ideia que era o Graham Souness. E como é que ele era de feitio? Um tipo que adorava o confronto, adorava gente com personalidade. Era um indivíduo muito direto, num registro muito próprio, que às vezes criava certo atrito, porque poderias não gostar da afronta. No entanto, a mim veio muito bem. Eu recordo que a minha etapa com ele neste último ano de Benfica arranca com um jogo contra o Maccabi Haifa. Salvo erro, tínhamos vencido 6-0 na pré-eliminatória da Liga dos Campeões. Beitar Jerusalém, Sim, não é? E foi. Depois lá perdemos 4-2, salvo erro. 4-2, sim. E eu fui convocado, mas não joguei, e ele entrou no balneário ofendidíssimo com um 4-2 depois de um 6-0. E recordo que começou a apontar dedos para toda a gente, que éramos todos os culpados e tudo mais, e fê-lo também comigo. Eu não tinha jogado e, portanto, aquilo pareceu-me injusto. Eu, na altura, confrontei-o à frente de todos, no balneário, com o Vali Azevedo presente no balneário. Sim. E ele, na semana seguinte, colocou-me a jogar com o Rio Ave. Ok. Também na altura, o Nuno ou o João Pinto não podiam jogar, e eu joguei no lugar de um deles. E ele justificou na imprensa que me colocava porque eu tinha muita personalidade. Ok. Portanto, era um tipo que gostava disso, valorizava alguém com personalidade. Sim, muito bem. Desconhecia, sabia que ele era do confronto, porque isso era nas páginas dos jornais diários era notório. E ele só se expressava em inglês, não é? Tanto vocês tinham que responder em inglês. Foi uma ajuda para eu iniciar o meu inglês. Na altura evolui bastante, muitas expressões técnicas que aprendi com ele na altura. Sim, mas eu acho que isto do futebol ser universal e a língua
traduz-se Claro. no esférico. Sim, sim, sim. Aquilo, qualquer um, seja em que idioma for, consegue passar uma mensagem. Tu falaste de Nuno Gomes e João Pinto, que eram as referências obrigatórias portuguesas, mas não sei se jogaste, mas estiveste num plantel com o Valdo, Sim. com o Perradome. No ano em que me estreio estava Valdo, aliás, figuras internacionais, tinhas o Prodome, Claro. que era mítico. Mas era mesmo? Sim, A minha questão sim, é essa. sim. Sentia-se Era uma referência. dentro do balneário? Era uma Era uma pessoa que referência. falava? Era uma referência pela exemplaridade daquilo que era um profissional à séria. E vejamos, se nós compararmos os profissionais de então com os de hoje, que eles não parecem para nada profissionais, não é? Tu vês os de hoje, cuidam-se, Sim. dormem bem, alimentam-se bem. E antigamente o Michel Prudhomme era sem dúvida uma referência. Depois tinhas outros, tinhas o Iliev, o Nika Pandaru, o Kondorov, isto estrangeiros, o Valdo naturalmente, que era das maiores referências, Poborski. Sim. E depois tivemos no ano em que me afirmei, onde joguei mais tempo, tínhamos os jogadores que vinham oriundos de Inglaterra, com o Graham Souness, claro, sim. o Pembridge, o Scott Minto, O Brian Deane, o Dean Saunders. Dean Saunders, sim. E como é Havia que era? Tu estiveste com a escola do leste, já que falaste de Miliev, que nem sequer me lembrava, e de Panduru, do Poborski, e de repente tens a escola inglesa. O que é que era a grande diferença de hábitos? Eu a primeira não vivi assim tanto, não tive tanto contacto. A segunda, eu diria, aquilo para mim era tudo novo. Portanto, fosse um regime dos ingleses ou dos brasileiros ou o que quer que seja, para mim era novo. Portanto, era um contraste grande entre a formação e o mundo profissional, onde se falava dos filhos Era. enquanto eu falava das namoradas e tudo mais. Portanto, um contraste grande que me fez crescer e que me obrigou a maturar. E pronto, recordo isto naturalmente. Estamos a falar de eu com 16, 17, 18 anos a ter que viver já num balneário onde o Valdo e o Michel Prudhomme têm a idade do meu pai ou mais. Portanto, havia ali um certo distanciamento em termos de mentalidade, mas que eu procurava que não se notasse assim tanto, não é? Mas como ainda hoje sou uma criança, idade mental de 14, 15 anos, portanto o registro era este. Tu, antes de te afirmares do Benfica, tiveste um ano no Alverca e eu falo com muitas pessoas que jogaram contra esse Alverca, Deco e Caju, e diziam-me que esse Alverca era uma coisa... jogava de olhos fechados. Sentiste isso quando lá estiveste, que era uma equipa que jogava de forma prática e exibicionista? Foi uma experiência para mim incrível. Eu tinha 17 anos, portanto, idade de júnior de primeiro ano, e eu ter trocado a equipa de júniores pelo Alverca na altura foi uma decisão acertada, por iniciativa não minha, do próprio Benfica. Sentiram que eu poderia estar preparado para este desafio de competir com gente adulta numa segunda divisão que já só por si já era um desafio grande. Sim. Mas depois tive a felicidade de encontrar uma equipa com este registro, ou seja, tu disseste 2 ou 3 nomes, mas na realidade haviam muitos que tinham qualidade. Imagino, sim. Desde o Maniche, o Diogo Matos, o Juba, que era o capitão, toda a defesa que era referência Benfica, o de José Soares, o Central Veiga, o Nelson. Muito bom. Portanto, tínhamos Bruno Bastos. Também, Ou seja, era tudo malta que tinha estado no Benfica e, portanto, sabia o que fazia, não é? A coisa corria bem. Sim. E depois, sem dúvida, as oportunidades que eu tive, que joguei muitas vezes e sempre, maioritariamente como titular, numa equipa onde, no meio campo, tinha Juba e Deco, e como tu dizes, aquilo, com as coisas corriam bem, não é? A bola não chorava ali. Talvez com o Juba um bocadinho. E já se notava de facto que o Deco era um jogador estratosférico? Como é que isso... Era um jogador extraordinário. Era um jogador que
tinha uma capacidade muito grande de criar desequilíbrio, muitas vezes até na progressão com bola, mais do que na procura de um passe ou de ver qualquer coisa muito diferente de outros, mas ele era sem dúvida alguém que no individual, só por si, ele trazia a vantagem à equipa. Depois acumulávamos ali um bocadinho também de alguma experiência, o José Lima, Claro, pois, como sim. extremo esquerdo, do Sporting, que era uma figura que balançava ali entre a juventude Imagino. Coitado e dele. o velho Lima. Mas ele adaptou-se bem, eu acho que ele adaptou-se Foi. bem. Que remédio, não é? Claro. E depois tínhamos uma equipa técnica que, liderada pelo Mário Wilson, Ai, é sério. tinha João Santos, tinha, te recordo, o Veloso, tenho ideia, o Raul José, e portanto era uma equipa técnica que também acompanhava a qualidade que tinha este plantel, Sim. e não era de trazer muitos problemas, portanto até nisso acho que foi vantajoso para o grupo, porque nós tínhamos a liberdade para ser adolescentes, e ao mesmo tempo a responsabilidade de representar uma equipa que estava na segunda liga. Sim. E que acabou por conseguir um feito muito grande, que foi subir divisão, Foi e contra todo o prognóstico Pois. nós alcançámos a subir divisão. Boa. E é aí que volta ao Benfica para... Sim, no final dessa temporada, eu recordo houve uma competição, salvo erro, sub-18, um campeonato da Europa. E que ganha... E Portugal ganhou ou não? Não, eu não? sub-18 eu tenho a ideia que isto foi na Islândia. Não recordo se foi na Islândia, se foi no Chipre. Na Islândia fizemos final com França, perdemos com o Gol de Ouro, qualquer coisa deste género. Sim. E recordo que nesse período me foi dito que gostavam que eu integrasse o plantel do Benfica. Eu não sei se na altura, se de forma definitiva ou se era um bocadinho para ver o que é que daria. A verdade é que aquilo que recordo era eu começar a jogar, as coisas correrem bem e de repente ver-me como titular do Benfica, mais tarde a ser chamado à seleção portuguesa e as coisas correrem bem. Quem é que chama a seleção portuguesa a primeira vez? António Oliveira. Ok. António Oliveira era o selecionador. E o jogo é com quem, lembras? O jogo foi no Parque dos Príncipes com Com a Holanda, será? Holanda. Ok. Sim. Cara, a estreia não podia ter sido melhor. De um lado da Holanda eram só estrelas. De um lado de Portugal, outras tantas. E eu recordo, eu tenho ideia de ter substituído o Rui Costa, que era a pessoa o jogador que eu admirava mais. Okay. De veres em ação como adepto na Luz? Sim, Okay. sim. E depois, mesmo como pessoa, eu tinha uma admiração muito grande por ele, da imagem que ele passava, era uma imagem que eu admirava, não só o jogador, mas também aquilo que ele representava. E recordo, eu não tenho ideia de ter jogado com ele, tê-lo substituído já foi só por si uma honra. Claro. Há bocado falavas do torneio de campeonato europeu. Tu foste campeão europeu de sub-16 ou Sub-16. Sub-16. Fui 2 vezes campeão europeu de sub-16. O primeiro ano, e eu conto isso muitas vezes, porque às vezes quando falam com os jovens atletas que procuram, que ambicionam ser jogadores profissionais, dou como exemplo não só aquilo que eles efetivamente têm que dominar e ter, mas também a sorte de estar no sítio certo, claro, ou de ser a opção naquele momento. E a primeira vez que eu fui a um campeonato da Europa, nesta altura de sub-16, eu tinha 14 anos, e foi porque um atleta do Futebol Clube do Porto se lesionou. Lesiona-se na véspera da viagem, e eu estava na escola, e a minha mãe entra na escola com o diretor de turma, e eu pensei que ia ser que alguma coisa tinha acontecido ali de mal, porque eu tinha faltado uma aula de francês, estava na cafetaria e aquilo não me soava bem, mas foi por um bom motivo, a dizer que naturalmente a lesão de um atleta tinha permitido que eu fosse convocado, sendo eu era de Lisboa, jogava com os mais velhos, portanto aquilo era uma opção fácil para para o selecionador na altura, e fui convocado. Curiosamente, nós fizemos 6 jogos, portanto 3 na fase de grupo, quartos finais, meias finais e final. Eu só joguei um dos jogos da fase de grupos quando já estávamos apurados. Foi um jogo com a Inglaterra que perdemos 3-1. Okay.
Foi a minha única internacionalização por estes sub-16, neste Campeonato da Europa. Permite-me ter mais uma internacionalização que todos os outros da minha geração. Pois. Passo a ser capitão da minha equipa, portanto, da minha geração. Sou campeão europeu nesse momento. Repito, no ano seguinte, já como capitão de equipa. E tudo fruto de um momento de lesão de outro indivíduo que eu acho que mais do que mérito meu, um bocadinho pela infelicidade de uma lesão de outro tipo que me dão esta oportunidade. Sim. E tu depois competes no Mundial Sub-20 99 na Nigéria, não é? Sim. Portugal é eliminado nos oitavos de final, quartos de final pelo Japão. Sim. Que chega à final e perde com a Espanha do Casillas e do Xavi 4-0. Na altura... Mas nesse Mundial tu tens jogadores, tu jogas com o Simão, não é? Sim. Tu tens jogadores que te acompanham desde esse europeu em que tu és o capitão, não? Ou já é outra geração? Muitos. Claro. Tenho ideia que muitos. Sérgio Leite, Ricardo Esteves, não posso nomear muitos mais porque se não vou errar, de certeza eu com a memória. mas sim, recordo que na altura foi um campeonato do mundo muito falado, principalmente porque eu e o Simão, que éramos jogadores com o maior destaque nessa seleção, nós teríamos que faltar jogos do campeonato e não poderíamos representar Benfica e Sporting quando naquele momento nós jogámos a titular nas nossas equipas. E recordo que houve um debate público, uma disputa pública entre se nós teríamos que ficar a representar o clube que era aqueles que nos pagavam, claro, e os que nós representávamos, ou se fazia sentido representar a seleção e ir a esta competição de sub-20 no Campeonato da Nigéria. As expectativas eram tantas quando nós fomos para lá, não nos correu bem. Eu creio que nem a fase de grupos foi fantástica. Tenho ideia de termos perdido logo com a Coreia, ou vencido a Coreia, já não recordo, 2-1, Mali e Uruguai estavam no grupo. Passámos 3 equipas deste grupo, e depois tenho ideia que foi logo o seguinte, com o Japão. Mas foi um jogo muito estranho, que o guarda-redes lesionou-se ao fim das 3 substituições. Foi o Ricardo Esteves que teve que ir para a baliza. A perder por 1-0, empatámos. Gol do Marco Cláudio, não é? Não, como é que é o nome dele? O Paulo Costa. Tenho ideia, não sei porquê. É. Eu tenho ideia que foi um jogador do União de Montemor. E eu tenho ideia que era o Marco Cláudio. Um remate fora da área ao ângulo. Já não chego tão longe. E depois nos penaltis, o Ricardo Esteves foi à baliza, coitado. O Ricardo fez o prolongamento como guarda-redes. Exatamente. E foi na altura em que jogámos melhor. Nós já com 10 tivemos por cima no jogo, e depois vamos a penaltis. Recordo de um detalhe que eles, todos os penaltis que o Japão bateu rasteiro no mesmo lado. Claro, com o jogador de campo na baliza, a coisa foi difícil. A infelicidade aí não só foi a eliminação de Portugal, naturalmente, claro, triste, mas também a lesão do Sérgio Leite, claro, que teve que viajar antes de todos nós, com uma lesão na altura parcialmente grave, e pronto, foi uma experiência menos boa aos olhos daquilo que era as expectativas da representação de Portugal no Mundial. No entanto, para nós, miúdos naquela idade, aquilo foi uma experiência extraordinária, num país que nós... Era uma realidade totalmente diferente, e atenção que eu já tinha viajado muito, mas tanta pobreza e tanta dificuldade não tinha encontrado ainda, e portanto aquilo foi também uma fase marcante, um período marcante na minha vida, e que guardo com boas recordações. Claro. Tu alguma vez equacionaste naqueles segundos a ir à baliza, não? Acho que não. Ricardo eu não sei como é que ocorre a alguém. Ok, vou eu. E olha que eu era um tipo valente, sabes, e atrevido, mas ao ponto de me mandar para a baliza, acho que tem muito mérito os guarda-redes. Aquilo é muita responsabilidade. Sim, é muita responsabilidade. Tu depois, estavas a contar aqui fora essa experiência de, na véspera de ires para a Nigéria, haver um Benfica Boa Vista muito, muito importante. E essa história achei tanta piada que valeria a pena contar-vos aqui. Benfica, na altura, era terceiro no campeonato. Futebol Clube do Porto, primeiro. Boa Vista, segundo. E nós jogámos em casa, no Estádio da Luz, com o Boa Vista. E era uma oportunidade
ou de nos aproximarmos ou de superarmos o Boa Vista na classificação, não recordo bem. Recordo que o Graham Souness era o treinador, que nós não fazíamos estágio nos jogos em casa, portanto nós comparecíamos 2 ou 3 horas antes do jogo e com os carros atravessámos a multidão se houvesse, não é? Este foi o caso, ou seja, recordo que as expectativas eram grandes, era uma boa oportunidade de nós termos um resultado bom que nos aproximasse ou que nos pusesse noutro patamar na classificação. E recordo de entrar e toda a gente ia me gritarem no carro: não vais para a Nigéria, fica, precisamos de ti, tu fazes muita falta e tu aqui é que tens que estar e tal. Recordo que nós perdemos 3-0. É verdade. Foi um massacre que levámos e pior, maior massacre levámos quando saímos, em que os adeptos, desde nos abanarem os carros, riscarem carros e vai para a Nigéria, que não vales nada, não fazes cá falta, portanto, aquilo em 90 minutos mudou tudo. E, o meu registro, ou o registro que eu tinha quando entrei, não era o mesmo quando saí. Mas o futebol é um bocadinho isto, o futebol faz com que 1 ou 2 momentos te possam mudar aqui a opinião das pessoas. Muito. E tu, essa época, acaba por ser a única completa que fazes para o Benfica, porque vais para o Atlético Madrid. Sim. E porquê Atlético Madrid? O que é que houve nesse verão? Nesse verão houve o tal episódio de rescisão de contrato com o Benfica, onde eu fui, depois de rescindir, eu era insultado na rua, as pessoas... eu já comentei isto há algum tempo. Eu 1 ano depois de ter saído do Benfica e de ter vindo para Portugal com a minha mulher, a atual mulher, Elizabeth, e ela me dizer: porquê que te insultam na rua? Ou seja, 1 ano depois as pessoas insultavam e ela não conseguia perceber o porquê das coisas. E eu expliquei-lhe que eu tinha rescindido, que na altura as pessoas gostavam muito de mim no Benfica, que aquilo era uma decepção muito grande que eu fosse embora, e principalmente que eu fosse embora sem que o Benfica oferisse qualquer verba referente à minha saída. E a pergunta era sempre: mas as pessoas não diferenciam o Hugo, jogador do Hugo Pessoa, ou seja, que te insultem no campo, que já não é bom, mas que ainda se entende porque faz parte, parece bem no PEC da profissão. Exatamente. No entanto, na rua não soava tão bem. E porquê? Mas a verdade é isto, aconteceu. Eu saio para o Atlético Madrid num ano em que surgiram algumas possibilidades. Falava-se de alguns clubes. O único que eu recordo realmente ter apresentado qualquer proposta, ou ter estado um bocadinho mais próximo de ser qualquer coisa real, foi a Juventus, na altura. A sério? Sim. Recordo, na altura saía Real Madrid, Barcelona, parecia que eu era era extraordinário. Não sei se aquilo era... Grande parte das coisas que saíam não me chegavam sequer como possibilidades. E o Atlético Madrid, sinceramente, parecia-me sempre... eu via o Atlético Madrid como se fosse um trampolim para mais qualquer coisa. Ou seja, era uma possibilidade de eu ir jogar para uma liga que era uma liga referência, numa equipa da forma como venderam o projeto que ia ter, ou que tinha, e teve uma equipa extraordinária que ambicionava lugares de competições europeias, e aquilo soava bem. Era cumprir, ser bom no Atlético de Madrid, e havia a possibilidade depois de ir aos tais Barcelona, Real Madrid, Juventus. O plano era mais ou menos este. Na realidade, não foi bem isto que aconteceu. A Espanha teve, para mim, talvez das melhores fases que eu tive desportivas, dos melhores momentos da minha vida, esses 2 anos que estive. No entanto, desportivamente, para o clube, eu representei o Atlético de Madrid no ano em que tinha uma equipa cheia de estrelas, e eu tive uma descida de divisão e uma não subida, o fracasso no ataque ao regresso à primeira divisão. Portanto, provavelmente os piores anos do clube foi aqueles onde eu estive, mas para mim foram 2 anos extraordinários. E essa foi a minha experiência em Espanha. Conheci a minha mulher. Só isso? Pronto. Nunca mais me consegui ver livre dela. Eu já tenho tentado, mas não há forma. O plantel tinha o Jimmy, esse plantel tinha o Jimmy Hasselbank, que fez na altura 26 golos. Acho que foi o melhor marcador do campeonato, e mesmo assim desceu de divisão. Creio que não. Creio que quem foi o melhor marcador foi o Salva,
Ok. que estava no Racing. E Ok. depois, eu recordo isto porque o Salva depois veio para o Atlético de Madrid no ano seguinte, jogou comigo na segunda divisão. Tinha sido o melhor marcador da primeira. Incrível. Mas o Jimmy fez 26 gols e ainda assim foi daqueles assobiados no final, Sério? quando descemos de divisão. Isto justifica um bocadinho, ou seja, mostra um bocadinho o que é também a ingratidão, das vezes, do adepto e da forma de ver o futebol. O Jimmy falha um penalti tipo a 5 jornadas do final, no jogo em casa em que empatámos 2-2, e volta a falhar um penalti no jogo com o Oviedo, onde Paulo Bento era um dos jogadores. Eu tenho ideia que ele foi capitão nesse jogo. Empatámos 2-2 com um penalti falhado pelo Jimmy, e é o jogo onde nós se confirma matematicamente a descida da divisão. E pronto, ele também esteve envolvido naqueles nomes criticados. Lá está, um tipo que faz 26 golos não podia estar nunca neste registro, Incrível. diria eu, mas pronto. Sim. E quem era o treinador dessa descida de divisão? Nós tivemos 3 treinadores. Aliás, eu em 3 anos que estive em Espanha, 2 no Atlético de Madrid e 1 em Salamanca, tive 9 treinadores. 3 treinadores em cada época. Pois. No primeiro ano tive Ranieri. Foi. Ranieri foi o primeiro treinador. E então? Não correu bem. Pouca adaptabilidade à Espanha. Eu diria que com a equipa que tinha que se ter feito mais. Ok. Naturalmente não é só culpa do treinador, mas o líder neste registro Claro. tem naturalmente Sim, claro. culpabilidade. Responsabilidade. Sim. Tu jogavas com ele? Jogava. Era quê? Depois- Jogavas no meio campo com Meio quem? campo. Eu jogava com o Valerón, Ai, boa. joguei com o Baraja. Barra, claro. E tive uma fase muito boa, ou seja, quando comecei eu tive quase um mês sem poder jogar, porque a FIFA não tinha decidido se A rescisão do Benfica. se eu podia ou não jogar. O primeiro jogo que joguei, tinha ideia que foi com a Real Sociedade. Começámos a vencer 1-0 e perdemos 4-1. Depois fiquei ali uns quantos jogos sem jogar, e quando comecei a jogar já não saí mais da equipa. E jogaste com o Real Madrid, já agora? Joguei com o Real Madrid em casa, não fiz o jogo fora. Nós vencemos só foi 2 jogos fora esse ano. Foi com o Celta de Vigo, que era uma equipa extraordinária na altura, portanto era o Celta de Vigo, não é? Exatamente. E com o Real Madrid, que vencemos 3-1 no Bernabéu. Incrível. Portanto, Pô, sério? vencemos 3-1. Portanto, em casa empatámos 1-1 com o Real Madrid, salvo erro. E foi uma boa recordação. Barcelona também não tive o prazer de jogar no Nou Camp. Não. Joguei em casa para a taça. E marcaste Inclusive, até fiz de gol. cabeça, Sim. não foi? Agora estou-me a lembrar desse gol. Raro. Foi de cabeça. Foi o 3-0, não foi? Foi o 3-0. Ai, Foi uma história gira, porque nós salvo as meias finais da taça. Ok. Vencemos por 3-0 e no regresso nós tínhamos que jogar a 2 mãos. Sim. O Barcelona não se apresenta no jogo. Apresentou, subiu ao campo, mas não jogou, porque coincidiu uma data com as seleções e não tinha uma data de jogadores e tudo mais. E então entregaram o jogo. E tu sem subiste jogar. também ao relvado nesse dia? Subimos ao relvado, jogámos, ou seja, nós, Portanto, a equipa. tu estiveste em campo Eu não sei mas não jogaste. não sei se joguei, porque já se sabia também que eles não iam apresentar a equipa, ou seja, eles subiram por questões de burocracia, para não falharem Claro. com penalidades e não terem estas coisas todas, mas claro. não jogaram, não foi um jogo. Nós, no jogo seguinte em casa, eu não joguei com o Barcelona e perdemos 3-0, ou seja, que aquilo foi quase que, se tivessem apresentado, se calhar não tinham ido eles à final da taça, havia ali hipótese. Mas nós fizemos a final da taça num ano em que descemos divisão. E com quem é que foi a final? Jogamos com o Espanhol de Barcelona, em Valência. Foi um gol, daqueles lances caricatos do futebol, onde o guarda-redes do Toni tinha a bola na mão e quando levanta um bocadinho, o avançado do Tamudo, Raul Tamudo, com a cabeça tirou a bola e faz gol. E eles que eram muito amigos, que o Toni tinha sido colega de equipa no ano anterior e que iam para o treino juntos, aquilo foi... Sentiu-se muito ofendido. Foi. Caricato. Perdemos na altura 2-1 no final e fizemos, creio, quartos de final da UEFA, com uma equipa que desceu a divisão. Sim, a equipa tinha potencial, eu lembro-me disso. Era uma equipa incrível. Eu lembro-me disso. Isso
Futre está como diretor desportivo? O ou Futre não? entra como diretor desportivo no ano seguinte, na Quando, segunda divisão. quando o Atlético está na segunda? Sim, Ok. sim. E E é quem é quando que vem o fica? Dani. O Dani também veio. Ok, ok. Portanto, na altura, E que tal? o Daniel é uma máquina. Era um tipo que, para além de ser uma ótima pessoa, Sim. era um jogador extraordinário. Extraordinário. E acrescentou muito ao Era um fora de Atlético? série. Sim, sim. Na altura havia muito os portugueses isto, os portugueses aquilo, e eu beneficiava muito de. Aliás, acho que ambos beneficiámos um bocadinho do momento de forma em que estávamos. Eu tenho a ideia de ter feito 4 ou 5 golos nesse ano, na época toda, e eu acho que ele fez o mesmo em 6 meses. E se não era um, era outro, que ajudava a resolver um jogo, numa fase em que houve uma recuperação nítida e estávamos em crescendo na segunda divisão. Começámos mal e depois acabámos com os mesmos pontos que quem subiu. E o Daniel ajudou, teve um contributo muito, muito grande em termos desportivos. Naturalmente, uma companhia, mais um português lá. E recordo o Paulo Futre dizer-me na altura: epá, toma conta do puto. E tu eras Eu, mais 4 novo. anos mais novo que o Daniel. E ele dizia-me: toma conta do puto. E eu disse: oh, Paulo, Daniel é o Daniel, é mais velho que eu. Mas foi uma fase bem, bem divertida em campo. Eu acho que eu desfrutava dos companheiros que tinha e a vinda dele foi um acréscimo, uma mais-valia desportiva, e para mim foi uma ótima fase da minha vida também. E porquê é que não se viram nesse ano? O que é que falhou? O início foi muito mau, depois recuperámos muito, muito bem no final, o último jogo com possibilidades de subida, e tenho ideia, isto é preciso ir ver nos arquivos, que nós não subimos por gol average com o Tenerife. Okay. É possível que tenhamos perdido em casa e ganho fora por 2-1, qualquer coisa assim. Esse 1, eu creio que é um penalti que eu faço, que não é penalti, mas que é apitado, e portanto houve o gol. E tenho ideia que até nisso eu estou envolvido com o mau momento ou com o não, a fase ou o insucesso deste objetivo de subir divisão. Pé frio. Sabes o chamado pé frio. E ao fim de 2 anos sais porquê? Porque o Atlético não sobe e por isso... Sim, o meu desejo era ficar em Madrid. Eu vivia feliz, as coisas desportivamente corriam bem. No entanto, com 21 anos, eu tinha sido convocado para a seleção portuguesa quando nós jogámos em Paris, no Saint-Denis, com França, depois do europeu, salvo erro, mundial, europeu. Sim. É do europeu, sim. E eu tinha sido convocado para esse jogo, e então as coisas, havia mercado, ou seja, eu era um atleta que tinha algum interesse, ou equipas que mostravam interesse, porque estava na segunda divisão, porque era uma aquisição, se calhar não era uma aquisição difícil, e porque o próprio Atlético de Madrid manter-me com base nos meus salários numa segunda divisão se calhar fazia menos sentido, e portanto surgiu esta oportunidade de sair. O próprio clube parecia-lhes fazer sentido, era um encaixe que faziam financeiro, e pronto, a mim também me fez sentido. Na altura recordo que os 3 clubes que eu tinha finais para optar era o Mónaco, o Celta de Vigo e o Paris Saint-Germain. O PSG, sim. Celta de Vigo foi descartado porque em Espanha eu gostava muito do Atlético de Madrid e teria ficado na segunda divisão sem qualquer problema. Entre Mónaco e Paris Saint-Germain, porque a escolha era mesmo França pelo idioma, eu queria aprender o francês, parte das minhas decisões foram muito, tinham como base coisas parvas, atenção. Então, esta foi uma delas. Eu gostava do francês, só bem ir aprender francês, só que recordo na altura o Costinha ter-me dito que o Mónaco era um tédio no inverno e portanto Paris não era mau. E pronto, e então deu-se Paris Saint-Germain. E pronto, entro noutro capítulo da minha vida distinto do Atlético de Madrid, não só por estar numa cidade diferente, com uma mentalidade diferente, culturas diferentes, mas também desportivamente
tirando o primeiro ano em Paris, as coisas não me correram todo bem. Com lesões, com muitas vezes indisponível para jogar. E pronto, E porquê? Eu tive uma operação, um joelho no primeiro ano e fruto disso, uma recuperação em que procuramos acelerar a recuperação e estar disponível mais cedo. Acho que aquilo nunca resultou a 100%. Eu, entre estar a compensar para me proteger do joelho, aquilo foi-me trazendo outras lesões. Pois. Mas episódios giros, eu entrei em Paris no registro Ronaldinho, não é? Ou seja, Exatamente, era isso que eu ia apresentados na mesma perguntar. altura, com a Foi? mesma idade, e parecíamos os dois que íamos ser as estrelas. Na realidade, um de nós foi a estrela. E que tal era ele? Muito bom, muito bom. Era? Como jogador, incrível. Pois, como jogador, Incrível, acho naturalmente que incrível. está aí, não é? Mas Não preciso de falar. como pessoa, Como pessoa incrível também, era um tipo sempre bem disposto, problemas para ele zero, portanto, aquele espírito sorridente e aquela Sim, imagem de quem está a desfrutar do jogo, era assim no dia a dia. Portanto, era um tipo que estava de bem com a vida e que dava prazer, naturalmente, não só pela regalia de o ver jogar e daquilo que ele trazia à qualidade de treino, mas também porque ele não baralhava, ou seja, não trazia problemas Claro. nenhuns aliás, era um acréscimo positivo sim, ao grupo. imagino. Vocês eram vizinhos, dividiam o quarto nos estágios, como é que era? Não, eu já na altura viajei já com a minha mulher, o meu irmão também viveu connosco durante os primeiros 2 anos em França, mas os jogadores já tínhamos todos, cada um Era? Ok. as suas casas, e pronto. Dividiam o quarto, digo, nos estágios. Nos jogos fora não havia estágios. Sim, isso sim. Houve uma altura em que, aliás, tenho ido no primeiro ano com o Luís Fernandes, é uma maravilha, ou seja, era só luxo. Porquê? Nós tínhamos quartos individuais, ou seja, eu não estava habituado a isto, eu partilhava quarto com alguém. Portanto eu gostava de jogar cartas e de me juntar com os outros depois de jantar e tudo mais, que era de convívio, que era de grupo. De repente vejo-me para um quarto, portanto eu arrastava o pós-jantar para poder estar com alguém, para aquilo fazer sentido, que o estágio para mim era Claro. isto, era a convivência. Sim, sim. Mas falaste no Luís Fernandes, que era um homem que, como jogador, Peculiar. as veias saíam-lhe, não é? E como treinador Como igual. treinador também. Como treinador igual. A malta dizia que ele vive muito o futebol. Não, ele tinha pancada. Era? Ele não era... Ele, se não fosse associado ao futebol, não tinha que estar num sítio qualquer com uma camisa de forças. Mas ele chateava-te. Um tipo a ti? genial, mas de picos. Um dia acordava bem disposto e era tudo do melhor, e outro dia ninguém podia falar que aquilo. Mas havia genialidade ali na maneira de viver dele. Tínhamos uma equipa muito boa. Eu sei que tu cultivaste uma amizade aí muito forte com o Heinz, né? Sim, Gabriel sim. Heinz. É para mim uma referência muito grande. Deve-se a quê? Essa empatia? É automático? Sabes que o primeiro ano nós era bom dia, boa tarde, ou seja, não havia assim tanta proximidade. É? No segundo ano houve um jogo em casa que ele, logo no princípio, empatámos e ele disse, ele tinha ido comigo, ele e a mulher tinham ido comigo para o jogo, aliás, eu ia deixá-los a casa depois, e ele dizia-me, perdemos o campeonato aqui, e eu penso, terceira ou quarta jornada, já perdemos o campeonato aqui, este gajo. Mas ele vivia muito aquilo, e ele sofria muito com aquilo. E não dormia, ou seja, era daqueles que o corpo abanava todo quando a coisa não corria bem. E eu era o oposto, super relaxado, está tudo bem, há de haver solução, sem problema. E disse, não te posso deixar ir para casa e estar a matutar sobre este tema. Ficámos a falar nos copos, em casa dele, e aquilo, a partir dessa noite, houve ali um clique que nos fez ter uma proximidade muito grande, ao ponto de, nos anos seguintes, nós já não perguntámos: queres ir jantar ou queres ir almoçar? Não, era eu hoje não posso almoçar, ou olha, hoje não vou. Mas passámos o tempo juntos. Foram uma ajuda, acho que fomos ambos, as famílias foram ajudas uns para outros, e foi sem dúvida um indivíduo com quem
eu adorei ter convivido, é sem dúvida alguém que eu tenho como um irmão. E olha que eu no futebol fiz muitas amizades e muito boas amizades, mas tem sem dúvida o destaque. Ou seja, viajei quando o pai dele faleceu, viajei com ele, comprei uma guerra em Paris por isto, ou seja, fui penalizado por ter ido com ele. Sério? Não podias ir com ele? Não foi consentido, ou foi ali um misto de eu afinal vou-te pôr a jogar este fim de semana quando eu não estava a jogar, isto para reforçar um bocadinho mais a ideia de que eu estava a ausentar-me. Fui penalizado financeiramente por ter ido. Estive na equipa B durante 15 dias a jogar e treinar, e portanto tudo isto foram represálias da opção de ter ido, mas não trocaria esta minha decisão por nada, claro. nem por momento nenhum no Paris Saint-Germain. Claro. Tu chegaste a jogar alguma final da Taça da Liga, Taça de França? Joguei a Taça de França, joguei 2 finais da Taça de França. Uma, eu nem sei como é que é de relatar isto. Ou seja, nas 2 fui bem sucedido, mas vamos lá explicar. Na primeira fiz golo, fui expulso e estávamos a vencer 1-0 e fomos perder 2-1. Depois de eu sair, ficámos com -1 e aquilo virou. Nesse momento, digo que fui feliz porque fiz o gol, mas não ganhei a taça. Tenho um registro fotográfico que é o Ronaldinho a correr atrás de mim. Portanto, isso tem-me vendido em todo o mundo, como se fosse o maior. O Ronaldinho não corre atrás de tanta gente. Mas então, de brincadeira, mas sim, foi um momento... Foste expulso porquê já agora? Uma ação com o Mexes. Lembras-te do Mexes central que foi para a Roma? Fomos os dois, colidimos e eu vou com o pé em risco, pé no ar, e depois encolhi o pé, mas ele simulou que eu tinha agredido e que foi vermelho direto. Recordo nesse jogo, no jogo anterior, tínhamos jogado com o Auxerre na final do campeonato francês, no último jogo, e sabes que eu tinha a ideia que ninguém queria vencer o Auxerre na última jornada, porque vencendo nós poderíamos estar entre os 10 primeiros e procurarmos ir para a Intertoto. Isso obrigava os jogadores a apresentarem-se mais cedo. E sabes que eu faço gol nesse jogo, no último jogo do campeonato. Um gol que foi anulado porque havia nevoeiro e tudo mais, logo aos 25 segundos ou 30 segundos de jogo, foi anulado. E eu disse, para um gol que eu faço e é anulado. E diz-me o Fabrício Fiores, que era um colega, que me diz, tranquilo, fazes para a semana na final da taça, que era também com o Auxerre. E disse, não sei se esquece jogo, mas olha, se eu fizer, beijo-te o rabo. Aquilo foi uma promessa que foi feita ali. Agora imagina, na final da taça faço gol. E agora? Diante de 80 mil pessoas. Há uma imagem na internet que eu encontrei que se eu abaixar-lhe os calções ia a beijar-lhe o rabo. A sério? Agora imagina isto. 80 mil pessoas. Então eu estou a celebrar o gol e estou a chamar o Fabrício Fiores, e as imagens que eu tenho sou eu a fazer, a gesticular para que o Fabrício Fiores viesse, que eu ia baixar-lhe os calções e ia-lhe beijar o rabo, e o Ronaldinho a correr atrás de mim também. Pronto, a imagem está ótima. Isto eu hei de partilhar contigo, esta imagem. No ano seguinte vencemos a final da taça, um jogo que eu não joguei, e pronto, como digo, tenho um título, esse título também está no meu currículo, mas há um misto de sensações ali quando jogas, quando não jogas. Sim. E sim, tenho a ideia que o meu último episódio em Paris, porque depois havia ali um misto não, ali já não há misto, ali estávamos todos do mesmo lado, que era, todos queríamos que eu saísse do Paris Saint-Germain. Eu, os treinadores, os adeptos, os diretores, cada um pelos seus motivos, mas eu porque me estava a custar muito, animicamente, a minha última fase em Paris não corria bem, poucos jogos. O Paris Saint-Germain porque me pagava bem e aquilo não era, ou seja, ao fim e ao cabo não conjugava bem com o número de jogos que eu fazia. Inclusive houve um jornalista em França que sacou do meu salário, que vinha na France Football lá quando eles faziam o top 10, e ele dividiu aquilo que o jornal dizia que eu ganhava pelo número de jogos que eu fiz, e que dava uma fortuna por jogo. Então claro, os franceses, aquilo era, odiava-me, não é só o meu nome. Quando apareceu o meu nome nos 11 iniciais, aquilo era o estádio a assobiar. Mesmo no Parque dos Príncipes? Sim. Eu cheguei a ter um cartaz muito grande a dizer Le Portugais Fond de Ménage,
não era para jogar a bola aos portugueses, e não podia ser para o Pauleta, porque o Pauleta era a figura do Paris Saint-Germain nessa altura, portanto aquilo era claramente para mim. E foi na altura que vim para o Futebol Clube do Porto. Número 4, porquê? Número 4, estava disponível. Eu sempre fui muito dos números pares. 20 eu sei que eras. Sim, eu gostava muito do 20. Quando cheguei ao Atlético de Madrid não estava disponível, tive o 12 primeiro, depois fiquei com o 20. Paris também não estava disponível no primeiro ano, fiquei com o 8, depois tive o 20. O Porto não tive tempo sequer que o número estivesse disponível, só fiquei 6 meses no Porto e portanto o 4 estava disponível e joguei com o 4. Essa realidade do Porto é o Porto na ressaca de campeão europeu, na ressaca do Mourinho. Sim. É um Porto que tinha ganho tudo e que despede o Del Neri 2 dias antes de eu ser apresentado. Tu não apanhas o Del Neri sequer. Okay. Eu apanhei o Vítor Fernandes. Já tinhas cruzado com ele em Espanha? Não. Okay. Tive um Futebol Clube do Porto, tive um trato extraordinário de alguém que vinha do Formação Benfica e associado a Benfica, desde massa associativa aos diretores, aos colegas, tive um trato muito bom. E se as coisas não resultaram no Futebol Clube do Porto, só se devem a que eu não estava bem preparado animicamente, que eu vinha competir com gente muito melhor preparada, gente que tinha ganho ali dos campeões, cujos níveis de confiança estavam no top, e aquilo que eu tinha disponível para dar na altura era curto para competir com esta gente. Recordo também as pequenas lesões foram-me deixando fora em alguns episódios, e pronto, foi uma passagem muito curta. Mas tu foste a Tóquio ainda? Fui. E jogaste? Não joguei. No banco? Foi quando eu disse, ou quando eu pedi que não queria continuar no Futebol Clube do Porto. Tive esta conversa com o presidente, porque o ter ido e ter ficado fora foi para mim duro de assumir. E viste o jogo na bancada, foi isso? Sim. E aquilo custou-me um bocadinho. Custou-me porque... Estavas com esperança de jogar porque tinhas feito alguns jogos? Achava que merecia. Tinha havido um episódio desagradável com um dos jogadores, e que aquilo todos pensavam que ele não poderia estar sequer na lista dos 18. O treinador naquele momento mostrou falta de personalidade na sua decisão, e aquilo eu até acho que penaliza aos olhos do grupo. Mas podes contar este episódio? Eu prefiro não. Tem a ver com coisas passadas no seio do grupo e com outras pessoas, portanto, como não tem a ver comigo, com decisões internas e tudo mais. Mas o facto disto ter acontecido levou-me a pensar que não era ali que eu queria estar naquele momento. A minha mulher estava grávida, a nossa primeira experiência no Porto não estava a ser tão agradável como aquela que foi o nosso regresso ao Porto, que nós adorámos viver no Porto numa segunda vez que lá estivemos, mas este momento tudo pesava para que eu não continuasse no Futebol Clube do Porto. E pedi na altura para sair. Não Vingado era treinador da Académica e era amigo dos meus pais, e amigo de família, e fez o comentário junto dos meus pais que eu dava era jeito na Académica, que ali é que eu poderia estar bem e tal. E aquilo parecia ser algo longe de poder acontecer, não é? Eu estava a representar o Futebol Clube do Porto, vinha de um Paris Saint-Germain e de repente ir para a Académica, que na altura era o último no campeonato, fazia pouco sentido. Só que lá está, eu disse das minhas decisões no futebol, muitas delas têm a ver com base em coisas parvas, ou porque eu entendo que aquilo é melhor para a família, ou porque gosto daquela pessoa e eu quero estar com aquele treinador, ou quero ir para aquele grupo de trabalho. Portanto, optei por Académica na altura também. Já saltei aqui Porto, não sei se... Não. Tu falaste há bocado da conversa com o Presidente na ressaca de Tóquio e lembrei-me do Presidente e Gil e Gil. Tiveste com ele alguma vez? Tive, Gil e Gil. Então... Uma figura. Em que sentido? Era um tipo peculiar, uma imagem, um tom de voz forte, alguém que adorava o confronto, aquela coisa de desafiar alguém a que te enfrentasses a ele, e gostava e valorizava pessoas com personalidade. E pronto, apanhei aquela fase
de investigações Ok. ao Gil e Gil, da obrigatoriedade de ele sair do clube, de uma intervenção jurídica, da transição antes para o filho e depois para os interventores jurídicos. Sim, sim. E portanto foi ali uma fase atribulada, mas que deu para conhecer um perfil engraçado no futebol. Pois, imagino, porque começámos a entrevista com o Vale Azevedo no balneário e com o Sunas. Sim, Depois apanhas o Gil. Depois vais para o Porto, também apanhas um presidente Pinta Costa. peculiar, não é? sim, mas Pinta Costa é um registro totalmente claro, diferente. óbvio. Sim, sim, sim. O trato com as pessoas é um senhor, a forma de lidar, a capacidade, a inteligência, a capacidade de responder a qualquer coisa no imediato, portanto é um registro totalmente Pois, diferente. sim, sim. Do Porto, apanhaste Pep já? Apanhei o Pepe, vinha de Marítimo na altura. Sim. Apanhei Apanhaste sempre a Diego, Apanhei na Luís altura foi o Fabiano. Quaresma, Raceu, Quaresma, Luís é Fabiano. verdade, é verdade. Sim, E que tal essas Jorge personalidades? tenho que o ter como referência. É? Sabes daquelas figuras quando tu cresces no Benfica e os maus são o Porto, sabe? E os maus é o Imagino. Paulinho Santos e o Jorge Costa. E depois de repente conheces as pessoas e tu dizes, claro, tu aí é quando tu entendes que as pessoas na rua te insultem e porque as pessoas criam uma imagem tua com base naquilo que vêm, com a forma como tu jogas, Claro. as declarações que tu dás, Sim. ou que tu prestas. E eu tinha uma imagem de Jorge Costa como um indivíduo mau, uma má pessoa. Já tinha estado com ele na seleção e aquilo mudou um bocadinho, mas não tinha tido uma proximidade muito grande, foi muito curto. E depois é uma surpresa abismal. É um tipo, uma excelente pessoa que não pode falhar nada a ninguém, que ele, perspectiva solidária, é o primeiro a estar pendente de ajudar, de colaborar. Claro, depois no campo transforma-se, é aquele indivíduo super aguerrido Exato. que tem a terminologia toda do futebol apurada ao máximo Na ponta da língua. e não é aquela que ensina nos cursos de treinador. Mas foi uma agradável surpresa e portanto foi uma fase. Eu gostei muito de ter estado no Porto, mística do clube justifica o sucesso tido, aquele companheirismo, aquela familiaridade de grupo, de quem fora daquele ambiente faz as neiras e como fazem todas as neiras ou tem que se proteger, então aquilo cria união, e foi um registro muito, muito bom. Ok. Posso contar um episódio de género. Recordo que o Vítor Fernandes em determinada altura disse que não queria bem a Coca-Cola e a tosta mista antes dos jogos. Nós, o lanche, tínhamos Coca-Cola e ele disse, evitem isto, por favor. Falou com o médico transmitiu à equipa e foi quando o Jorge Costa disse, mister, o ano passado e há 2 anos nós já víamos Coca-Cola, caramba, ganharam a Liga dos Campeões, ganharam taça. Você acha mesmo que é da Coca-Cola que vai fazer mal? Bem? Pronto, este é um registro do Futebol Clube do Porto, não é? Boa. Tudo e qualquer exagero que pudesse existir compensava-se com o companheirismo e com aquele espírito de eu vou dar a cara por ti, vou fazer por ti, e portanto era a mística que eu vivia ali. Tu apanhas depois o João Pinto, jogaste com ele do Benfica e depois apanhaste em Braga. Apanhei em Braga. E que jogador era esse já? E que tipo de relação? O João, assim, o João do primeiro ao último dia como atleta, como profissional, foi o João Pinto. Sou o João Vieira Pinto. Atenção. É alguém que é indiscutível na qualidade que o João tinha. O João é daquelas pessoas que eu gosto e gostei de ter tido na minha vida. Claro. Com um registro assim mais reservado. Eu acho que fruto de ele ter começado muito cedo, muita gente à procura de se meter na carapaça daquilo que é o jogador, e ele a ter que criar um registro de defesa para criar certa distância com este tipo de situações. Acho que o João foi sem dúvida
dos melhores jogadores com quem joguei, e olha que tive a sorte de jogar com muitos bons. Uma ótima referência, e em Braga não deixou de ser o João Vieira Pinto, que era... Eu foi pouco tempo com ele, porque na altura acabo por rescindir contrato com o Braga, num episódio caricato acontecido com o Rogério Gonçalves, o treinador. Era o Jorge Costa, treinador adjunto na altura, no Braga. E rescindi em janeiro, portanto eu tive ali um período curto com ele. Sabes que eu primeiro sempre tive uma veia muito palhaço, não é? Ou seja, para além do registro mental de 15 anos, não é? E sempre fui brincalhão mesmo em momentos mais sérios. Era a minha forma de relaxar o grupo, era a minha forma de estar. Estava lesionado e o Rogério Gonçalves veio substituir o Carvalhal. E o Rogério Gonçalves, nas primeiras palestras que deu, teve uma saída de que vinha para vir contra nós, e ele quis ir ao nosso encontro, que as ideias dele vinham ao nosso encontro, mas disse contra nós. E sabes aquele momento estúpido, não é? Da criança, do Chico esperto, que levanta o dedo e pede a vez, e que lhe é dada a vez e diz: Mister, nós já temos tanta gente contra nós, mas você vem contra nós. Sabes, e o homem riu-se, aquela foi a primeira intervenção, pronto, tudo bem. Tive uma segunda intervenção parecida, eu estava a fazer fisioterapia, tinha-me lesionado, não estava disponível. E depois da segunda intervenção, ele na terceira já disse que não era necessário que a malta que está lesionada viesse às palestras. Ou seja, já me evitava na palestra, que é para não ter este tipo de interrupção. Eu fiquei disponível para jogar e sou convocado para jogar no Nacional da Madeira em janeiro. E ele está a falar no pré-jogo e a dizer que nós íamos já num campo que tinha muita pressão, e eu estava com uma bola debaixo do pé, sabes, a fletir a perna, a esticar, e aquilo de alguma maneira despistou. E ele parou na forma, naquilo que estava a dizer, e pediu: podes parar com a bola, e eu retirei a bola, mas aquilo foi no momento em que ele parecia que ia apanhar a bola, ou seja, dá a ideia que ele vai apanhar a bola e eu chutei a bola para baixo, que não foi de todo intencional. E quando eu julguei que ele ia voltar à conversa, ele voltou para mim e disse: parece que faz sempre propósito para me desconcentrar. Ele tinha estado a falar da concentração, que temos de estar focados no jogo, mais uma saída parva. E eu disse: Mister, também não foi o melhor exemplo de concentração, Mister. Assim, aquele tom parvo. E ele disse: podes sair do balneário. Tipo, parecia uma criança a sair da sala de aula. Fui para o balneário ao lado e já não estive na convocatória. Aquilo era um bocadinho fruto do meu momento em Braga, ou seja, um descrédito grande já no futebol, muito pouco disponível, com lesões, muitas delas musculares, e eu acho que isso deve só à altura em que nasceu o meu filho. Eu passava muitas noites sem dormir, ou seja, foi uma criança que dormiu muito pouco até aos seus 2 anos, e eu fui pagando um bocadinho pela ausência de sono, pronto, se calhar alimentava-me pior e menos água, qualquer coisa que levava a ter incrível como a vida normal pode prejudicar a vida normal. E sabes que eu no futebol paguei muito por algumas decisões tidas na minha vida pessoal, ou seja, o abdicar quando saí do Futebol Clube do Porto, eu podia ter ido para muitos sítios relançar uma carreira ou ganhar muito mais dinheiro, e opto por ir para a Académica porque estava mais perto de casa, porque ia ter com um treinador que eu gostava. Sim. E tudo isto leva depois a estar mais longe desse retomar de carreira. Mas aqui a mesma coisa, eu nunca abdiquei de me levantar uma noite para ajudar a minha mulher no trato, no cuidado ao meu filho, em prol de estar disponível. Sim. Naturalmente isto depois paga-se, não é? Sim. Isto paga-se. Tu também apanhaste o Ruben Amorim no Belenenses. E já o conhecias? Forjou-se aí uma amizade? Não, conheci o Ruben no Belenenses, na altura. Tínhamos um grupo bem divertido. Tínhamos o Jorge Jesus como treinador. Era? O Jorge Jesus como treinador. Tínhamos uma esquinazinha no balneário que tinha o Gonçalo Brandão, o Rolando, Cândido Costa e Ruben Amorim.
Coitado do Jorge Não Jesus. preciso dizer muito mais, porque quer o Ruben, quer o Cândido são figuras engraçadíssimas. Sim, sim. São dois tipos geniais na forma de expor qualquer coisa, de contar histórias. Portanto, são dois tipos muito, muito capazes e que trazem uma alegria grande a um balneário. Inclusive, nós criámos na altura o comitê da cueca rota. Eu não posso aprofundar muito porque não tem só a ver comigo as coisas. Mas isto em determinada altura nós votávamos aquelas cuecas que não estavam em condições ao nível de um jogador de futebol profissional, não é? E portanto a primeira grande vítima foi o Cândido Costa, naturalmente. Óbvio. Uma cueca que tivesse os elásticos já mortos e que aquilo não apertava, ou que viesse com manchas e não era agradável e portanto era impossível termos aquilo. Então havia o tubarão, que era o x-ato de tirar o tape dos pés, que nós ligámos os pés e então recorria-se ao tubarão para rasgar as cuecas ou as meias que não tivessem condições. Sim. Cara, aquilo chegou a um extremo de nós levámos cuecas novas semana sim, semana não, porque não podíamos facilitar com nada. A exigência era muito. E portanto, até um dia, porque eu sempre fui o malandro ao ponto de, quando vi que a votação já estava decidida, eu votava sempre a favor da vítima. Dizia, não, eu estou contigo, para mim não rasga. Mas aquilo já estava 3-1, portanto ia rasgar na mesma. Eu fazia sempre o traidor, não é? Exato. E até que o Cândido Costa um dia pegou numas cuecas minhas que não sei sequer se aquilo eram praticamente novas, e começou a pôr o dedo, a perfurar, e até que aquilo mostrou, e o comitê votou que tinham que rasgar umas cuecas praticamente novas. E disse, atenção, que a partir de hoje não vou apoiar ninguém. Mais. Era o comitê da cueca rota. Coisas giras. Histórias de bola, com gente gira, com gente que tem estas dinâmicas e que isso é o bom do futebol, acaba por permitir a gente com 33, 34, quase 40 anos, não é? Viver como crianças, como adolescentes, com esta mentalidade infantil de balneário. E Jorge Jesus, que tal, no meio disso tudo? No meio desse comitê? Não, o Jorge Jesus tinha naturalmente as saídas dele, não é? Usava muito, por exemplo, os capitões. Saía-lhe muito, com muita naturalidade. Ao ponto de, e eu não me posso rir muito disto, que é, nós ao repetirmos tanto e aquelas coisas de nos rirmos de algumas expressões, quando o teu cérebro já te leva a dizer, quase a dizer quando vais falar naturalmente, e portanto já tens que estar a fazer pausas, tipo, não. Aconteceu-me, na altura no Benfica, e volto atrás, numa conferência de imprensa eu ter dito comigo ou semigo. Ok. Isto porquê? Porque houve uma altura uma lista de coisas que tinham saído, que era as broncas dos jogadores da bola, as frases mais estapafúrdias. E veio esta, e nós rimos muito e falávamos, e aquilo era motivo de conversa de balneário, é só, e pai, tu disseste isto, ou aquele disse aquilo, e saiu-me numa conferência de imprensa isto, comigo ou sem amigo, e eu reagi rápido, tipo, como diz o outro, não é? Tipo, mas já foi tarde, estás a ver? Aquilo cortado. Achei um momento giro. Última pergunta, porque ainda bem, já vai longa a conversa, mas tem que acabar. Acabaste a carreira no Estoril, com uma lesão, e agora trabalhas no Estoril, e o teu trabalho é muito interessante, porque ainda hoje chegaste aqui cedo, quase a mesma hora que eu. Estava eu a dar-te indicações, é na Rua da Buraca 12, e já estavas tu a cumprimentar-me e a pedir um café. Foste levar um miúdo indiano ao aeroporto. E começaste-me a falar sobre o protocolo que o Estoril tem com a formação, e achei muito interessante, e não sei se é do conhecimento geral, mas queria que fosse mais público ainda, agora. Boa. Que desses conta desse... Rui, eu há 10 anos que estou na formação do Estoril Praia. É um cargo não remunerado, é um cargo que me dá um gosto incrível, porque me ajuda eu não sei, tentar corrigir algumas coisas, porque nós temos que começar pela base, não é? E então encontrei no Estoril Praia, com a direção do Estoril Praia, que isso é importante
percebes? Apesar de eu ser diretor, sou vice-presidente do clube, mas tenho um presidente que é muito disto, ou seja, que isto faz sentido para ele, que é o Alexandre Faria, e que facilita as coisas, que é começar a usar outro tipo de expressões no futebol, a ter outro tipo de iniciativas que eduque. E porque gostaria muito, esse era o grande objetivo, que nós chegássemos a ter um futebol profissional muito mais positivo, muito mais virado ao jogo bonito, não é? Sim. Ou não estar na perda de tempo, e que os miúdos fossem quem mais tarde conseguissem levar isto até uma realidade, que fosse uma realidade não menos competitiva, mas muito mais agradável a um público que vai a um estádio. Sim, sim. E, portanto, há muitas iniciativas que foram feitas, desde agora no dia 8 de dezembro vai haver os Pais Galinha, que é um torneio onde os pais representam os filhos, e eu ponho os filhos a dar os bitites fora, chuta, pai, não jogas nada, e aquelas coisas todas. É onde já agora? É no Estoril Praia. É lá no António Coimbra da Mota? Sim, é nos campos de formação. Ok. Boa. Os pais representam os filhos e os filhos, portanto, participam como público. Fazemos viver em primeira pessoa. Temos reuniões com os pais no princípio do ano, aqui um bocadinho nas expectativas, o que é que eles podem esperar de nós, o que é que nós esperamos deles. Não anunciamos resultados, fomos os primeiros a fazê-lo com idades de 13 anos para baixo, porque queremos retirar o foco resultadista desta competição. Temos tempo mínimo de jogo para atletas deste registro, até às competições onde as regras ditam que há substituições limite, então aí nós ajustamos, temos que cumprir, mas tudo o resto nós procuramos que todos joguem tempos mínimos de jogo. Temos atividades para gente adulta, a comunidade estorilista que queira praticar futebol. Eu dou treinos à segunda e quinta a senhoras mais velhas, e não tão velhas, senão elas quando ouvirem matam-me. Mas senhoras adultas, homens também, que são grupos grandes. Temos uma quantidade de iniciativas que promovem o fazer bem e o transmitir bons valores. Eu acho que isto marca a diferença. Agora, o Estoril Praia não deixa de ir ficando para trás, porque ainda que tenha ótima relação com o Estoril Praia SAD, é autónomo e vive de um orçamento muito limitado. Okay. E, portanto, competir com outros clubes que tenham orçamentos como onde as SADs intervêm é muito difícil. E, portanto, nós vamos fazendo pequenos milagres de nos ir mantendo nas ligas mais competitivas, com um perfil de treinadores extraordinário, que nos ajuda a crescer, procurando recrutar o melhor possível com as poucas ferramentas que temos, mas é agradável. Eu acho que o crescimento que tem tido o clube é a minha satisfação pessoal, dá-me ânimo para cada dia a estar neste registro. E pronto, há de ser um ciclo que também se fechará em breve, mas a família também exige tempo e atenção. Sim. Eu achei curioso porque hoje foste levar ao aeroporto um miúdo indiano. Sim. Qual é a idade dele? Ele tem 16 anos. 16. É um programa internacional que nós permitimos que a gente estrangeira venha desfrutar do país que nós temos, da qualidade de treino e qualidade competitiva que tem Portugal, desde um bom clima. Claro. E depois são miúdos que nós tratamos como família e que têm uma ótima experiência de vida cá, uma experiência desportiva que os ajuda a evoluir, mas acima de tudo aqueles que passam mais tempo connosco, que estudam cá e que têm todo o seu processo de vida cá, têm uma experiência ótima de vida. Claro, então, em matéria no aspecto social deve ser um salto gigantesco, não é? E tu estavas a dizer que esse miúdo indiano está com outros miúdos indianos e até tem um cozinheiro indiano. Sim. Achei isso delicioso. Tem o caretaker, o cuidador da casa, que tem esta responsabilidade, também indiano. Fala português lindamente, já está connosco há 8 anos. E temos atletas de todos os países, da África do Sul, Canadá, China, portanto, Austrália. Espetacular. É muito giro, é muito giro. Isto para eles, para a integração deles, inclusive para os atletas de Estoril Praia, o terem a possibilidade de perceber outras culturas. Claro. Eu acho que é um processo muito, muito válido e muito bem sucedido. É uma grande nota para acabar.
Obrigado, Rui. Obrigado pelo convite. Não, pá, obrigado eu por teres vindo quase a mesma hora que eu. É brutal. Obrigado, Hugo Leal, pá, foi espetacular. Adorava estar aqui mais horas contigo a falar sobre uma série de episódios que ficaram muitos para contar, evidentemente. É uma carreira cheia. Obrigado a todos os ouvintes e telespectadores. Sigam-nos no YouTube e no site da Rádio Renascença, rr.pt. Até ao próximo Jogo de Palavra com outra figura imensa. Grande abraço e até à próxima. Muito obrigado.